Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É com alegria que mais uma vez nós abrimos esse plantão de oração, louvor, exposição da palavra. Nós estamos rompendo alguns dias neste programa. Muitos irmãos e irmãs têm contribuído para que neste horário, das 7 às 8, ou das 8 às 9, uma palavra de Deus, uma palavra de fé, de esperança, de paz, alcance o seu coração. Porque, na verdade, dizer que os dias são difíceis é fácil. Falar que está diante de nós um problema, é o óbvio. O que eu acredito que é nobre do cristão e do caráter de um servo e serva do Senhor, é não apenas por conta da leitura da palavra de Deus, ele ser confortado, consolado, como ele também fazer isto aos outros, levar aos outros a palavra de consolo e de vida, porque convenhamos, a gente não precisa aumentar a intensidade do fogo da prova se já estamos na prova. Então, nesta noite eu quero uma vez mais abrir este espaço por meio do Facebook, por meio das redes sociais e posteriormente com o apoio e a ajuda do pastor José Bonfim, pastora Zélia, distribuir isso na conta do YouTube da nossa igreja. Como tudo é feito ao vivo, nós estamos ao vivo aqui agora, nesta segunda-feira, dia 13 de abril, portanto, às 19 horas e 8 minutos, tudo que é ao vivo e a cores pode sim contribuir às vezes para um travamento, para alguns problemas que, na medida do que vamos falando, podem surgir. Mas fique conosco. Por estes minutos, eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor para o seu coração, para que nós saiamos edificados aqui nessa noite. Mas antes eu quero orar por você. Orar também pelo nosso querido irmão Hélio da Costa Melo, que precisa das nossas orações para ser cada vez mais um vitorioso. Ore aí na sua casa agora, por qualquer pessoa que você conhece e que nesse instante precisa de saúde, para que Deus possa ter misericórdia de todos nós e destas pessoas e conceder a elas a bênção e a vitória. Vamos orar também por todos que, diante do que está acontecendo no mundo, precisam de uma graça de Deus. Pai amado, Deus bendito, no nome do Senhor Jesus Cristo, assiste aos nossos irmãos, assiste àqueles que precisam da tua ajuda, do teu socorro. Olha com olhar de misericórdia e estende as tuas mãos em favor deles, para que eles possam vencer todas as lutas e as dificuldades por quem estão passando. Ó Deus, abençoa o irmão Hélio, ajuda ele, fortalece ele e a todos, ó Deus, que neste momento precisam de saúde. Nós oramos, crendo que o Senhor primeiro nos ouve e que, se o Senhor quiser, uma só palavra que o Senhor enviar resolverá todos os nossos problemas. Faz isso nessa noite, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos,
Com relação aos dias de hoje, nós, como eu já falei introdutoriamente, nós não precisamos forçar a mente para fazer a leitura deles. A gente sabe que são dias difíceis, penosos, trabalhosos, são dias em que a nossa condição global encontra-se em uma verdadeira encruzilhada. Não é difícil a gente fazer a leitura dos dias. E por que não é difícil? É óbvio. Eu, nesses dias, fiquei observando a quantidade enorme de publicações na internet, nas ditas redes sociais, nos meios dos grupos de comunicação, como o WhatsApp, a quantidade enorme de produção de vídeos, e mensagens que resgatam, por exemplo, corre aí nas redes sociais um vídeo de um determinado pregador que em 2016 falou que viria alguma coisa, um vírus, e a gente começa eu vou usar essa expressão metafórica, a cavar arquivos, e aí surge uma missionária pregando em 2012, e surge alguém em 2000 e tanto, e surge vídeo de movimento pentecostal em tal lugar, falando a respeito daquilo que a pessoa quer interpretar que sejam os nossos dias. E nela interpretar estes vídeos e estas mensagens para que seja como os nossos dias, ela induz as pessoas a acreditarem nisso. Então parece que a sensação que eu tenho é que no meio evangélico, no meio pentecostal, as pessoas estão querendo levantar a mão e dizer assim, oi, foi fulano, foi Beltrano, foi Cicrano, foi o profeta, foi o vidente de Deus que disse que esse mal ia acontecer. Sabe, esse lado humano da nossa natureza, da gente querer os louros para nós, como que dizendo assim, não, isso que vocês mortais estão passando, foi o que eu disse lá atrás. Então, para mim, a fé, isso não acrescenta absolutamente nada. Pelo contrário, eu vejo uma repetição de imaturidade e de meninice nesses grupos, porque as pessoas, e aqui é uma regra básica da vida, não vou nem dizer da psicologia, do qual sou psicólogo, mas da vida. Se você quer resolver um problema, não foque no problema, foque na solução e vá atrás dela. Então, se eu sou um profeta que apenas digo que essa peste viria, não faz sentido algum. Eu acho que basta ler a Bíblia e a gente vai perceber o mínimo que as Escrituras relatam a respeito daquilo que Deus mandou os seus servos dizer, como mensagem profética. Isso eu me refiro ao Antigo Testamento. E o que dizer então do Novo Testamento, que é a doutrina da igreja? Mas a confusão é tanta. E meus irmãos, eu estou em vários grupos porque eu preciso, por uma necessidade de me comunicar, por uma necessidade de enviar avisos, de ouvir comunicados, mas é tanta coisa, é vídeo de tanto lugar, é mensagem de tantas e de tantas maneiras, que tem hora que eu me faço um tanto meio que assim de bobo, e começo a mandar videozinho de descontração só para fazer o povo rir, porque ninguém aguenta. E aí a pergunta que faz é o seguinte: Pastor Dilson,
A profecia ou as profecias ou os profetas do Apocalipse ou os profetas do futuro, eles existiram. Como é que é esse negócio? Existe alguém especial que é capaz de ver o futuro e de relatar em profecias que não sejam tão enigmáticas? Como é que a gente se relaciona? Eu quero nessa noite não tratar necessariamente desse tema maçante, mas eu quero trazer para o seu coração uma palavra de fé, de esperança, e uma palavra que trará ao seu coração aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ela faria, que é consolar os nossos corações. Eu não quero trazer confusão a ninguém, mas por favor, me dê atenção em alguns momentos. Vamos começar um pouco aqui rapidamente na história. Um dos mais famosos profetas que a gente tem assim é o tal do Nostradamus, 16º século. Ele viveu ali por volta de 1503 a 1566, e ele predisse muitas coisas. Predisse a respeito da Terceira Guerra Mundial, predisse a respeito de Hitler, predisse a respeito da Revolução Francesa. Ele predisse muitas coisas que, dentro daquilo que foram os escritos dele e a interpretação que se deu a isso, se alinhou com as datas. Então ele é considerado um dos maiores profetas apocalípticos. Mas o próprio Nostradamus, ele apontou que o fim do mundo seria em 1999 a 2000, e alguém motivado em cima disso pensou que estava correto a predição dele, porque todos nós entramos naquela época no tal chamado bug do milênio, aonde ia acontecer a mudança de 99 para 2000 e as máquinas não iriam entender e poderia acontecer cataclismos, aviões e etc e tal, e a humanidade ficou no suspense e nada aconteceu. Em 1800, aliás, não vou muito longe não, em 1891, um líder religioso denominado aí proclamou a volta de Jesus, Joseph Smith, e ele declarou que Jesus retornaria na terra em 1981. Nada aconteceu, e ele mobilizou pessoas. Em 1910, por ocasião da passagem do cometa chamado Halley, as pessoas entraram em teorias, catástrofes e mais cataclismas e mais apocalipse. Agora é hora, e agora é hora, vai chegar. James Varren, Jim Jones, em 1978, levou mais de 918 membros de sua igreja ao suicídio coletivo, porque ele acreditava que as organizações políticas do governo americano eram contra eles e iam impedir que eles chegassem ao paraíso. Então a solução foi o cianeto, e morreram muitas pessoas, foram quase 300 crianças assassinadas no condado de Johnstone. Então mais um que profetizou. Nós temos aqui que tem um brasileiro, né, um mestre chamado Matsuturi Hirota. Ele com seus seguidores marcaram que o final da Terra seria no dia 9 de janeiro de 2013. Uma das profecias mais disseminadas no meio artístico, a tal das profecias dos maias, né? O povo aí de Hollywood gosta muito disso. Dizia que o calendário maia apontava para que o dia 21 de dezembro de 2012, aí ia acabar o mundo. O pastor Chris McNunn, da seita Bible Fellowship, da Filadélfia, espalhou que o mundo acabaria em fogo no dia 7 de outubro de 2015. Ele chegou a declarar aos jornais locais que, de acordo com 2 de Pedro, capítulo 3, Deus destruiria a terra com fogo.
Em 1994, o pastor americano Harold Camping previu que os escolhidos seriam arrebatados no dia 6 de setembro de 1994. Sua teoria baseava-se em cálculos, em tentativa de decifrar o livro de Daniel e outras passagens bíblicas. No nosso meio, houve uma época em que se acreditou muito que Jesus estava às portas, por ocasião do alinhamento dos planetas. Alguma literatura foi produzida e achava-se que por conta das dispensações, que é uma maneira de se ler a história e de se fazer teologia, as dispensações, com o alinhamento dos planetas, Jesus estava chegando. E parece que há uma certa inclinação de todas as pessoas em querer saber, e não só em querer saber, como eu já disse, parece que trazer para si mesmo aquela deixa de que não, eu fui avisado, Deus me selecionou no meio de todos vocês para dizer que eu sou especial, e eu disse alguma coisa que de certa forma dá a entender que esse dia chegou. Meus irmãos, vamos ser crentes maduros, vamos nos ater às coisas que de fato são, vamos encher o nosso coração da palavra de Deus, e vamos contaminar no bom sentido as pessoas com aquilo que procede. Eu não posso, meus amados e queridos irmãos, é uma infantilidade minha, ir nos meus arquivos, ir nos arquivos de pastores e tentar fazer um alinhamento para saber se esse tempo, se é aquilo ou aquilo outro, porque isso não nos leva a nada, a não ser provocar uma sensação de medo, uma sensação de limitação. As pessoas não estão mais congregando por conta das leis, mas as pessoas também não estão dando vazão à sua vida cristã, porque elas estão ouvindo muitas coisas, elas estão ouvindo muitas vozes, muitos vídeos, muitas mensagens, muitos artigos, muita política, bolsonaristas, petistas, golpe, não é golpe. Irmãos, vamos fazer o seguinte, sossegar o coração. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, mas nós temos um Salvador. Então eu queria nessa noite trazer para você 6 razões, rapidamente, porque eu não vou interpretá-las, mas eu vou apenas ler com vocês 6 razões que o meu coração traz a calma, que não poderá findar, porque eu sei que o meu mestre está comigo. E eu volto a repetir, não há solução para quem só apresenta o problema. A solução está aqui, como o nosso pastor Clarimundo instruiu, de estarmos na igreja, no plantão. Você tem a igreja aberta das 8 da manhã até as 8 da noite, está aberta, você pode vir à igreja orar. Onde estão os nossos irmãos que oram na igreja? Você está orando realmente na sua casa? Vamos seguir as orientações do nosso pastor. Tínhamos escola bíblica dominical, estamos aqui nas redes sociais, transmitindo ao culto. Os nossos irmãos, membros da igreja, estão participando? Onde é que está aquela vontade de contribuir, não no sentido de panfletagem, mas no sentido de atividade, proatividade? Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês, eu estou cansado dessa visão apocalíptica, porque vocês não podem deixar de atentar para a Bíblia, e vocês não podem deixar de atentar para o Senhor da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está dizendo, eu tenho certeza plena, porque a mensagem dele é coerente, Ele está dizendo para a sua igreja: igreja amada, meus servos, meus filhos, minhas filhas, tenham paz. No mundo passareis aflições, mas eu tenho uma paz diferente que o mundo não recebe, não a tem. 6 características a respeito da palavra de Deus, no sentido da volta de Jesus, para você ter paz e ter consolo. Primeiro, por que Jesus vai voltar? Ora, porque Ele disse.
Você está preocupado com o quê? Ele disse que vai voltar. Qual é o seu problema? Você quer saber o quê? O que ele não disse? Pois muito bem, ele disse que vai voltar. E ele também disse que a gente não saberia quando. Você está entendendo? João capítulo de número 14, versículo de número 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, Jesus vai voltar. Alegre o seu coração, tenha fé, tenha esperança, não se preocupe com o tempo, não olhe para o ponteiro do relógio, não mire o seu olhar para as profecias de profetas de plantões. Olhe os seus olhos, vire os seus olhos para o Senhor Jesus, para a sua palavra e para aquilo que o seu pastor, no nosso caso, o nosso pastor Clarimundo, nos ensina. A segunda coisa que eu trago paz para o meu coração a respeito dos finais dos tempos, da volta de Jesus, é que o próprio Deus disse que ele vai voltar. Jesus disse no Evangelho de João 14:3, eu voltarei. Agora abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Por favor. Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós não vamos fazer exegese, porque não há necessidade de fazermos isso. 1 Tessalonicenses 4, versículos de número 13 em diante. Veja a palavra que nos é dada. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, recomendação de Paulo, não vamos ficar ignorantes com respeito aos que dormem, para que ninguém fique triste, sem esperança. Versículo 14, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então Paulo já disse o que vai acontecer com os que dormiram. E aí o próprio apóstolo Paulo se inclui no versículo de número 15, porque ele estava abordando a respeito dos que já dormiram, ou seja, dos que já morreram. E ele diz, versículo 15, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, ou seja, é o Senhor que está mandando, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Versículo 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, Paulo se incluindo, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18, consolai-vos, pois uns aos outros com esta palavra. Por que eu creio que Jesus virá? Porque ele disse. Por que eu creio que Jesus virá? Porque Deus, por meio do apóstolo Paulo, disse que ele vai dar a ordem, e o arcanjo vai trocar a trombeta, e essa ordem vai acontecer. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiveram vivos, e olha que esse texto foi escrito há quase 2000 anos atrás, e o apóstolo Paulo se incluía nele, tamanha a esperança que ele tinha da volta de Jesus. O que eu aprendo com isso? Que eu tenho que ter essa esperança, eu não tenho que ficar neurótico, histérico, apreensivo,
com síndrome do pânico, com ataque cardíaco, olhando as estações do tempo e dizendo: é agora, vai, não vai, está acabando. Irmão, tenha fé em Deus. Meu irmão, acredite no Senhor. O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Essa luta vai passar. Lembre-se do que disse o profeta Isaías: se passarem pelas águas, se passarem pelo fogo, e nesse Deus está conosco. Por que eu acredito no arrebatamento? Porque Jesus disse: virei. Por que eu acredito no arrebatamento? Porque Paulo nos ensinou, por intermédio da palavra de Deus, que ele viria buscar o seu povo por meio daquilo que ele descreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 10 em diante. Por que eu acredito que Jesus vai voltar? Pelo testemunho dos anjos. Atos, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 10 e 11. Os anjos disseram, quando Jesus estava sendo assunto ao céu, elevado às alturas, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então eu tenho a palavra de Jesus que vai voltar, eu tenho Paulo ensinando que Deus disse que vai dar uma ordem para o arcanjo tocar a trombeta e fazer a convocação, o chamamento. Os anjos estão dizendo: do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Aleluia, ele vai voltar. Por que eu acredito? Por causa do testemunho da palavra dos apóstolos. E nesse caso específico, eu volto a citar o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 15. É uma leitura muito longa, eu não vou fazê-la, mas eu vou destacar apenas algumas coisas. 1 Coríntios 15, versículo de número 20, em diante, você vai até o 58. Veja, o apóstolo Paulo está dizendo: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo de número 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida, e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando ele houver destruído tudo. Paulo está colocando em 1 Coríntios, capítulo de número 15, uma ordem que vai desde a ressurreição de Cristo até o final dos tempos. E do versículo de número 20 até o versículo de número 58, o que Paulo ensina? Jesus voltará. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque este é o último inimigo mesmo, não há outro. Então, meu querido, tenha paz no seu coração, Jesus vai voltar. Outro texto, por quê? Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 1, o apóstolo Paulo nos fala a respeito do tempo e de como as coisas estariam à nossa volta, no sentido de identificarmos, sermos sensíveis. Veja o que ele fala. 1 Tessalonicenses 15, versículo 20 1 Tessalonicenses 5, versículo 1 e 3. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas que há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ele não está dizendo que é de noite, ele está dizendo como uma figura metafórica, vem como, parecido por quê? Porque na noite ninguém espera que o ladrão entre na casa, porque se esperasse, guardasse a casa, é o ensino de Jesus lá nos evangelhos. E ele diz: quando andarem dizendo, olha,
Não é o momento, porque está dizendo todo mundo que está havendo problema, mas ele está dizendo aqui: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O que Paulo está dizendo aqui? Que vai chegar um tempo que haverá um anúncio de paz e segurança, que as pessoas vão se sentir tão acomodadas, tão bem confortadas, tão bem mimadas, tão cheio de, abre aspas, me permito essa expressão, gordura espiritual, que elas vão estar bem sossegadas. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: tomem cuidado, porque haverá então uma repentina. Meus irmãos, para encerrar, as palavras de Jesus em Mateus capítulo de número 24, a respeito do tempo. Mateus 24, versículo de número 37, e eu encerro essas 6 características da volta de Jesus. Mateus capítulo de número 24, verso de número 37, diz assim: pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Jesus não está falando de nenhuma lista de pecados, ele está falando de coisas do cotidiano, que inclusive agora nesse tempo está alterada. Não tem mais casamento, não tem mais aglomeração. Então, não é que eu tenho que estar atento, vigilante, é com o chamado do Senhor Jesus, com a voz do Mestre, com o toque dessa trombeta que o Senhor disse que vai tocar. Será que eu estarei sensível, como por exemplo em Mateus capítulo 25, as virgens prudentes? Porque na parábola das virgens prudentes, as 10 dormiram, mas quando a voz foi dita, quando houve o chamamento, as 5 atenderam. Meus queridos, eu estou aqui nessa noite querendo dizer para você que Deus é conosco, Deus é pelo seu povo. E olha, meus queridos e amados irmãos, quando a gente olha o que nós estamos passando, e fazemos uma correlação, ou uma leitura de nós aqui em relação a outros, eu sei que isso não é mérito algum, mas você já parou para pensar que o problema humanitário da Síria ainda não foi resolvido? Você já parou para pensar que nós temos um bando de refugiados, sem pátria, andarilhos sem casa, crianças desnutridas, pessoas passando por sofrimento piores do que o nosso? E tem gente se arvorando, dizendo que é profeta, porque descobriu alguma coisa. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus. Nesses dias as pessoas não estão pecando, nesses dias as pessoas não estão mentindo, falando mal dos outros, enganando, sendo enganadas. E nesses dias, meus irmãos, nós estamos com o fervor no coração, a chama do Espírito está ardendo em nós. Meus irmãos, como é que estamos administrando os nossos dias e os nossos tempos e os nossos horários? Meus queridos, a vida está seguindo e nós não podemos nos enclausurar. Nós temos é que colocar a nossa fé em ação. E a nossa fé em ação não é apenas nos movimentos, a nossa fé em ação é na certeza, é na convicção de quem nós somos, de que por mais que os ventos estejam assoprando contrariamente, Jesus está dentro dele, e Ele está dizendo para nós: tenham fé, levantem a cabeça, porque com Jesus nenhum barco vira na tempestade. E se Jesus vier, pastor Dilson? Amém, aleluia, cumprimento da palavra, Ele falou que viria. Então levante a cabeça, meu irmão, saia dessa apatia, dessa montanha de informação, que te deprime, que te confunde. É vídeo da Paraíba, é vídeo do Nordeste, é vídeo do Sul,
ouça hinos que edifiquem a sua fé, que traga a presença de Deus para o seu coração. Vamos falar a respeito das coisas que trazem esperança para a nossa vida. Olha, hoje é segunda-feira, dia 13 de abril, nosso pastor Clarimundo estará ministrando no próximo domingo, e de hoje até domingo, nós estamos buscando conscientizar você, meu irmão, da igreja sede, a participar no dia 19 de uma ceia maravilhosa. Essa ceia será diferente, ela não vai ser como os moldes anteriores, mas eu quero que você participe. Você vai dar uma resposta ao nosso pastor, e essa resposta vai ser para nós um sinal de obediência, que também é fruto que agrada a Deus, porque obedecendo aos nossos líderes, com certeza nós obedecemos ao Senhor. Então, eu quero nesta noite orar por você, e quero em nome de Jesus repreender qualquer que seja o temor a respeito do amanhã, da sua vida, das suas finanças, da sua família. O mesmo Deus que operou no passado, opera também no presente. Ele cuidou da sua igreja até hoje, há mais de 2000 anos, passando por pestes, passando por guerras, passando por tantas calamidades. Ele não cuidará de mim e de você? Cuidará sim, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai amado, eu quero pedir no nome de Jesus, para que Tu abençoes o meu irmão e a minha irmã, aonde ele estiver e aonde esta mensagem o alcançar, para que o seu coração seja consolado com a palavra de Deus. Jesus virá porque Ele disse, Jesus virá porque Deus falou, Jesus virá pelo testemunho angelical, Jesus virá porque os apóstolos testemunharam, Jesus virá porque nós temos a convicção do Espírito Santo. Jesus virá, glória a Deus. Mas nós não vamos, Senhor, ficar nesta balbúrdia, neste, ó Deus, emaranhado de informação, de coisas. Nós vamos nos centrar na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Nós vamos firmar os nossos pés na rocha inabalável, e vamos cantar hinos de louvores que exaltam o nome do nosso Deus. Aleluia! Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Amanhã, palavra de Deus com o nosso pastor Clarimundo. Como eu já disse, entre às 19 e às 20 horas, mandaremos o link, mas fique atento para que você possa participar conosco. Muito obrigado ao irmão Antônio que está aqui. Hoje só somos 4, irmão Antônio, pastora Zélia, pastor José Bonfim, mas nós temos certeza que Deus está conosco, assim como também está com você aí na sua casa. Que Deus te abençoe, fique na paz, um grande abraço.